fiquei aqui relutando, divido, não divido, mas tendo em vista que, digamos assim, calhou, né, de ser a mensagem na época da ceia, no domingo de ceia, foi uma coincidência providencial. Então, eu peço a paciência dos irmãos. Vamos abrir em Mateus capítulo 7, né, e ainda seguir o mesmo texto que nós lemos na semana passada, Mateus capítulo 7, os versos de 1 a 5, né, e diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, tua palavra foi lida, e agora, Senhor Deus, que o poder do teu Santo Espírito acompanhe, Senhor Deus, a exposição dela. E que a exposição dela possa preparar-nos, Senhor Deus, para a participação da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que a tua igreja seja edificada, como acabamos de pedir-te, Senhor Deus, cantando. Fortalece-a, Senhor Deus. Fortalece a tua igreja, Senhor Deus. Não somente a nossa igreja aqui, Senhor. Não somente a nossa pequena igreja local, mas todos os teus filhos, Senhor Deus, em todas as partes do mundo, todos os lugares em que, neste dia santo, eles se reúnem para te adorar. Fortalece, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já podemos meditar no significado das palavras do versículo 1, na semana passada, né? E vimos como João capítulo 7, verso 24, nos esclarece a respeito do que significa aqui o julgar. É o que o nosso irmão Celso está falando na classe da escola dominical. É o julgamento apressado, é o julgamento por vista, é o julgamento superficial, é o julgamento sem ter todos os dados em mão, né? Agora, nesses versos que nós lemos, nós vamos examinar 3 razões pelas quais o Senhor nos diz que nós não devemos ser juízes descuidados, apressados, descaridosos e hipercríticos. Eu gostaria de começar aqui pelo final, né? Ele nos dá 3 razões. E, digamos assim, o final, né? E eu posso dizer aqui a primeira razão, está aqui nos versos 3 a 5. Né? Por que você repara no argueiro que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Essas palavras que Jesus profere aqui, irmãos, são palavras de fina ironia. Jesus está sendo irônico. A Bíblia, em muitos lugares, ela é irônica, né? E Jesus está aqui nos dando a primeira razão. Nós não devemos nos apressar em fazer julgamentos, porque, frequentemente, nós não estamos em condição de fazer isso, né? A nossa intenção, e aqui é o caso, né, não seria a de, digamos assim, a reta justiça, né? Porque, se fosse, nós nos julgaríamos a nós mesmos em primeiro lugar. Um texto que pode ajudar aqui, se você quiser abrir, é a Epístola de Tiago, né, no capítulo 4, os versos 11 e 12, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. E na sequência ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Estamos prestes a nos aproximar da ceia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Lembra do que eu falei aqui sobre discernir o corpo? Quem fala mal de um irmão e julga, julgamento apressado, descaridoso, descuidado, a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.
Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Palavras inspiradas. Então, irmãos, a própria lei civil, ela diz que um jurado ou um juiz, né, deve ser desqualificado para julgar se tiver algum tipo de conexão com uma das partes, né? A gente vê o caso aí do Sérgio Moro, que, certo ou errado, né, o Supremo Tribunal julgou que ele era suspeito para julgar lá o ex-presidente, né? E então a gente vê que o elemento pessoal ele tem que ser eliminado na lei civil para que não haja suspeita de falta de isenção no julgamento, né? Veja aí o verso 4 de Mateus 7. Né? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Pode parecer, né, muitas vezes, que nós estamos preocupados com aquele pequeno defeito que você está vendo no seu irmão, e que você quer ajudar o seu irmão tirando aquele cisco que você viu. Mas nós não podemos fazer isso, diz o Senhor Jesus, porque há uma trave fixada no nosso próprio olho, que nos cega, que deturpa a nossa visão. Irmãos, na quinta-feira nós estávamos falando sobre isso, nosso estudo da confissão de fé. Todos nós saímos de uma condição de cegueira e todos nós somos, em maior ou em menor grau, afetados por essa condição de cegueira, que é descrita, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, 17, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, e há irmãos que dizem, né, estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma. E Jesus diz, você não sabe que você é cego. E vocês lembram das condições da cegueira espiritual? O que caracteriza um cego, espiritualmente falando? A primeira característica dessa pessoa que é cega é que ela crê que enxerga muito bem. Ela acredita que conhece a si mesmo muito bem. O que é uma falsidade. Segundo lugar, essa pessoa pensa que é sábia. E ela pensa que sabe resolver perfeitamente os problemas das outras pessoas. Você já reparou na política? A grande tragédia da política, disse um observador irônico, fina ironia, é que somente os partidos que estão na oposição sabem como resolver os problemas do país. E nós somos muito sábios e precisos em resolver os problemas dos outros. Nós sabemos perfeitamente o que é preciso ser feito para resolver os problemas dos outros. E essa é a segunda característica da cegueira espiritual. Terceira, essa pessoa pensa que não existe nada de errado com ela. Ela se orgulha, por exemplo, de ser pontual, e aqui eu peguei trechos de mensagens anteriores minhas, irmãos talvez possam se lembrar disso, né? Ela se orgulha de ser, por exemplo, uma pessoa pontual, e eu espero que todos nós sejamos pessoas pontuais, né? Como eu disse hoje, a pontualidade é uma das características do crente, pelo menos desejada. Ela se orgulha, talvez, de manter a casa limpa, né? Ela se orgulha de lembrar do aniversário dos amigos, talvez se orgulhe de ler bastante livros evangélicos, de ser controlada financeiramente, de ter disposição para ajudar, mas ela não consegue perceber que ela é uma pessoa cheia de ira, que é uma pessoa cheia de mágoa, que fecha a cara frequentemente, que se irrita com facilidade, que é dada a julgamentos, que é vingativa, que não tem compaixão. Não lembra disso, não consegue ver isto. Ela vê com clareza os seus acertos
e ver com clareza os erros do próximo. Então, irmãos, esse conjunto de características aqui que eu resumi, né, ele pode ser descrito com uma só palavra. Uma só palavra. E essa palavra foi a palavra que Jesus pronunciou aqui no verso 5. Hipócrita. Hipócrita. Se você realmente se conhecer, nunca vai condenar uma outra pessoa de forma precipitada. Nunca vai fazer julgamentos superficiais. Nunca vai se apressar em ter uma determinada opinião para um lado ou para o outro. Nunca vai julgar sem misericórdia e sem compaixão. Graças a Deus, nós nunca fizemos isso. Graças a Deus, essa palavra dita aqui no verso 5 não se refere a mim e nem a você. Não é mesmo? O André está com um livro, que depois eu vou dar para a Aldenora. Eu li um trecho lá, um capítulo daquele livro que eu achei muito interessante. Eu acho que já me referi aqui. Quando Mateus se refere a si mesmo no Evangelho de Mateus, ele fala Mateus, o publicano. O Evangelho de Marcos e de Lucas, são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas se referem a Mateus como Levi. Mas Mateus se refere a si mesmo como Mateus, o publicano. Vocês sabem que Mateus, o publicano, não significa Túlio, o presbítero, ou Túlio, o pastor, ou fulano de tal, o advogado, ou Beltrano, o engenheiro, ou Cicrano, o médico. Vocês sabem que o publicano talvez pudesse ser comparado assim a fulana, a prostituta, ou a Beltrano, o Michê, ou a Cicrano, o traficante de drogas. Não é um elogio que Mateus está fazendo a si mesmo. Ele se reconhece, ele mostra para todo mundo, ele proclama o que ele era. E uma das coisas básicas que nós, irmãos, precisamos ter, uma das posturas básicas que nós precisamos ter ao ler a Escritura, é nos reconhecer nos personagens da Bíblia. Hoje o Celso estava falando de Davi, com seus altos e baixos, seu adultério. Eu sou Davi, eu sou Mateus, eu sou Maria Madalena, eu sou Zaqueu, que roubava dos outros, eu sou Caim. Você se reconhece? Ou você diz, graças te dou porque eu não sou como ele? Às vezes eu lia a Bíblia, o Antigo Testamento, e dizia, mas que povinho duro dura cerviz, que gente ruim, que viu as pragas, as sucessivas pragas, que viu o mar se abrindo, que viu a coluna de fogo, que viu a nuvem, que viu o maná, e reclamava. E se eu estivesse no lugar deles, é lógico que eu não faria isso. Mas Paulo diz no Novo Testamento que aquilo foi escrito para sua advertência, porque se você estivesse no lugar dele, se você realmente sabe quem você vai reconhecer que você faria exatamente a mesma coisa. Então, quando você se desprega disso, hipócrita. Quantas vezes eu fui hipócrita? Quantas vezes ainda eu sou hipócrita? Só quando nós, irmãos, nos julgamos a nós mesmos, aqui nós podemos ver claramente e estaremos realmente aptos a realizar, reparem, esta tarefa, que é uma tarefa delicada, é uma tarefa que precisa ser feita com instrumentos precisos de tirar um argueiro do olho do seu irmão. Você já tirou o cisco do olho de uma pessoa, certamente. Você não tira o cisco do olho com um alicate. É uma tarefa delicada. Mas, frequentemente, nós somos brutos ao fazer isso. Por quê? Porque nós estamos sem óculos. Nós não estamos enxergando direito. Há pessoas, irmãos, que nos dizem verdades
Mas essas verdades são ditas de tal maneira que nos põe imediatamente na defensiva, né? Justamente por causa da forma como essa verdade foi dita. Existem outras que nos falam de tal forma que nós não somente vemos, né, que elas estão falando a verdade, mas que elas estão genuinamente interessadas no nosso bem. E eu dou graças a Deus por essas pessoas. Então, nós precisamos, irmãos, ser assim como essas pessoas que são descritas por Paulo em Romanos 15, 14. Quer abrir Romanos 15, 14? Veja aí o que é necessário para que nós possamos realmente tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento. Aí sim, podendo admoestar-vos uns aos outros. Conhecimento bíblico profundo, aliado à bondade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: vocês têm muito conhecimento. Ou eles pensavam que tinham. Mas ele diz assim: o conhecimento, a ciência, incha, ensoberbece, mas o amor edifica. Conhecimento aliado à bondade, cheios, plenos, transbordando de bondade. E aí sim, nós podemos nos admoestar uns aos outros. Então, não julgue, obrigado, Tiago, precipitadamente, superficialmente, descaridosamente ao seu irmão pelo primeiro motivo, né? Porque você ainda não se julgou, acima de tudo, a você mesmo. Qual é a recomendação de Paulo? Quando você se aproxima da mesa do Senhor, lembre-se disso. Segunda razão, está no verso 1. Isso que eu disse, comecei pelo final. Não julgue para que você não seja julgado. O que significa isso, irmãos? Talvez a segunda razão possa ser dividida em A e B. Alguns dizem que essa afirmação do Senhor Jesus aqui significa que, da mesma forma que nós julgamos as pessoas vão julgar a nós também. Se nós julgarmos as pessoas de forma descaridosa, elas nos julgarão de forma descaridosa também. O indivíduo que vive criticando aos outros também vai ser criticado. E há muita verdade nisso. A gente pode dizer que essa é, de fato, uma das interpretações desse texto. Certo? Então, a gente talvez tivesse aqui a segunda razão. Né? A verdade em dizer que não existe pessoa mais melindrosa, mais sensível, mais, digamos assim, magoada por críticas alheias do que aquela pessoa que vive criticando os outros. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Eu me lembro de uma pessoa, o Celso perguntou quem torce para o Flamengo, né? Tem alguém que torce para o Flamengo aí? Bom, mas essa pessoa era um flamenguista. Essa pessoa era um flamenguista. E amava o Flamengo, já falecido. E quando o Flamengo ganhava, se a pessoa era do time que perdia para o Flamengo, ele gozava a pessoa o dia inteiro. O dia inteiro. Era inconveniente. Mas se o Flamengo perdia, ele ficava bicudo. Ai daquele que quisesse falar um tantinho assim do Flamengo para ele. Por quê? Porque ele não aceitava nenhum tipo de brincadeira. Ele ficava violento, ele esbravejava, ele soltava palavrão,
ele esmurrava a mesa. Então, não existe, irmãos, né, pessoas mais melindrosas do que aquelas que são críticas. Essas pessoas não gostam nem um pouco de observações que são feitas a respeito delas. Mas elas não costumam lembrar que elas fazem a mesma coisa com as outras pessoas. Então, se quisermos, né, evitar essa crítica por parte de outros, nós devemos também evitar nos conter em falar, em criticar, em expor. Eu sou muito sincero, né? Aí tem o ditado: quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Mas o que o Senhor Jesus disse aqui, irmãos, vai muito além disso. Um outro aspecto aqui, né? Nesse primeiro versículo aqui. Nós já vimos que o contexto do capítulo 7 de Mateus são os nossos relacionamentos humanos à vista de Deus. De Deus que vê tudo, que vê todas as coisas. Por isso, aqui, o significado mais profundo do que Jesus está dizendo aqui nesse versículo é o seguinte: não julgue para que você não seja julgado por Deus. Mas aí você está falando uma coisa errada. Porque nós, crentes, nós não vamos ser julgados por Deus. João 5,24 não diz que quem crê em Cristo tem a vida eterna, não entrará em condenação e já passou da morte para a vida? Romanos 8,1 não diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Como você está dizendo que nós seremos julgados por Deus? Na Bíblia existem 3 tipos de julgamento. O primeiro julgamento é o julgamento final e eterno. É aquilo que Jesus descreve em Mateus capítulo 25. É a separação dos bodes das ovelhas. É a separação entre aquelas pessoas que pertencem e não pertencem a Deus. É aquele julgamento que vai fixar o destino eterno de cada pessoa, o céu ou o inferno. Esse é o primeiro julgamento. O segundo tipo de julgamento e aqui eu acho que é uma das mensagens importantes, irmãos, que eu estou pregando. É o julgamento dos filhos de Deus por serem filhos de Deus. Abra aí em 1 Coríntios 11, e é o texto da ceia, né? 1 Coríntios 11 é o texto da ceia. Os versos 30 a 32 diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Lembra da escola dominical? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Essa passagem, irmãos, está nos dizendo seriamente que se nós, cristãos, passarmos a ter uma vida caracterizada pelo erro, pelo pecado, nós devemos esperar sim ser punidos por Deus. O apóstolo Paulo está afirmando aqui que havia certos crentes na igreja de Corinto que estavam adoecendo e muitos já haviam morrido, não poucos que dormem, por causa da desobediência, por causa do pecado. Deus remove desse mundo aqueles cristãos, como removeu aqueles coríntios que se recusaram a julgar a si mesmos.
que não se arrependeram, que não, de acordo com as palavras irônicas de Apocalipse, não compraram do Senhor Jesus o colírio para pingar nos seus olhos para que pudessem ver. Não se arrependeram e não se voltaram para o Senhor. Deus removeu deste mundo. O ensino de Paulo, irmão, é que nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Precisamos nos julgar a nós mesmos. Precisamos olhar mais para nós do que para os outros. Julgar e condenar a mim antes de tentar corrigir o meu irmão, para que você escape, para que eu escape desse segundo julgamento. Então, Paulo está aqui advertindo a certos crentes que eles estão correndo um risco, né, tremendo quando vivem de forma negligente nesse mundo, pecando, e pecando conscientemente, pensando que não vai haver para ele nenhum tipo de juízo, que não vai haver para ele nenhum tipo de consequência, pensando que a graça é barata, pensando que tudo está indo muito bem com ele. Paulo está dizendo aqui que Deus, sim, julga os pecados dos seus filhos enquanto eles estão vivendo neste mundo, para prepará-los para a glória, a fim de que nós não sejamos, como diz o apóstolo Paulo, julgados e condenados com o mundo. Então, você precisa guardar isso. Durante todo o tempo em que você viver nesse mundo, você estará sob os olhos de Deus. Lembram disso? A onisciência e a onipresença de Deus, o fato de dizer eu estou contigo, é tanto um consolo como uma advertência. Deus é o Deus que vê. E ele está julgando, nos julgando, e aqui esse julgamento do apóstolo Paulo não é um julgamento para a condenação, é um julgamento para o nosso bem. E, finalmente, irmãos, o terceiro julgamento é o julgamento, digamos assim, o julgamento para o galardão, né? A Bíblia diz que existe um julgamento particular para o povo de Deus após a morte. Abra aí em Romanos capítulo 14, o verso 10, que diz o seguinte, Romanos 14, verso 10, mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Qual é o contexto, irmãos? Reparem, Paulo está dizendo aqui, não fiquem se criticando. Foi como, providencialmente, o André abriu o culto. Não fiquem se criticando, não fiquem julgando uns aos outros quanto à questão, e aqui o contexto, né, de dias santos, de comida, etc. Porque cada um de nós, diz Paulo, vai responder por seus atos diante de Deus. Vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Reparem aqui, deixa eu só abrir um parênteses para puxar, lembrar aos irmãos, né, do porquê nós adotamos ao meio da revista Corrigida Fiel. Está aqui uma das ocasiões em que nós vemos a superioridade dessa versão. Porque o verso 10 diz, pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A versão do texto crítico diz, todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus. E no verso 12, diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se você pegar a nossa versão, a CF, você vai constatar e chegar à conclusão de o seguinte, você vai comparecer perante o tribunal de Cristo de maneira que dará conta de si mesmo a Deus. Paulo está falando da divindade de Cristo. O texto crítico tira Cristo do texto, certo?
e a divindade de Cristo, que é clara e exposta aqui por Paulo em Romanos, se perde. Se perde por causa do texto que foi modificado, né? Fecha parênteses. Fecha parênteses, né? É interessante que em 2 Coríntios, capítulo 3, né, Paulo, na realidade, nas duas epístolas aos Coríntios, Paulo fala desse julgamento. Em 1 Coríntios, capítulo 3, né, nos versos 13 a 15, os irmãos devem lembrar, ele fala sobre o dia com D maiúsculo, né, em que a obra de cada crente se tornará manifesta. Lembram? Alguns vão construir, obrar, né, ouro, prata, pedras preciosas, e outros vão construir madeira, feno e palha. E em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele vai repetir praticamente o que ele disse aqui em Romanos 14, 10. Todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Irmãos, guardem isso. Essas palavras, esses textos, eles não são dirigidos a incrédulos, mas eles são dirigidos a crentes, eles são dirigidos a você. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado por tudo que você fez a partir da sua conversão. Tudo, quer seja bom, quer seja mal. Graças a Deus, eu posso dizer isso com a alma leve, né? Esse julgamento não é para determinar o seu destino eterno. Não é para decidir se você vai para o céu ou para o inferno, porque essa questão já foi decidida uma vez por todas por Cristo na cruz. Mas preste muita atenção nisso. Embora esse julgamento não determine o seu destino eterno, ele vai afetar o seu destino eterno. Entenderam? Embora ele não determine o seu destino, ele vai afetar, de alguma forma, o seu destino. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3. Ele diz que o fogo vai passar e testar as nossas obras, e bem pode ser que parte delas seja destruída pelo fogo. Bem pode ser que até mesmo toda a nossa obra seja destruída pelo fogo. E, nesse caso, diz o apóstolo Paulo com fina ironia, creio eu, todavia, você vai ser salvo, mas como que passando pelo fogo. Já pensou você chegar no céu com a roupa fumegando, batendo na roupa como se tivesse saído de um incêndio, gerando a fumaça? Esse ensino, irmãos, também pode ser encontrado em Gálatas 6. No verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros. Mas no verso 5 ele vai dizer: cada um levará a sua própria carga. As pessoas ficam às vezes confusas, né, com isso. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer no verso 5? Ele quer dizer que cada um de nós é responsável por sua própria vida. Que cada um de nós é responsável por suas próprias escolhas. Cada um de nós é responsável por seus próprios comportamentos e condutas. Por isso que existe aquele ditado que eu costumo repetir aqui: vive e deixe viver. O que significa? Deixe que recaia sobre os ombros das pessoas as consequências dos seus atos. Mais uma vez, irmãos, não se trata aqui de céu ou de inferno, mas de alguma coisa, não sei definir, que vai fazer diferença na forma como a sua vida vai ser avaliada por Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 16 em diante, o apóstolo Paulo ora por um irmão chamado Onesíforo, que havia sido muito bondoso para com Paulo durante o tempo em que o apóstolo estava preso. E Paulo diz assim: o Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Naquele dia, que dia? No dia em que o julgamento do povo de Deus ocorrer. Que o Senhor tenha misericórdia de Onesíforo.
Finalmente, Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham, ou em alguma outra versão, as suas obras os seguem. As nossas obras vão nos seguir. O fogo vai testá-las. Você tem consciência disso? Eis aqui, irmãos, a segunda razão apresentada pelo Senhor para que nós não julguemos, para que nós não sejamos críticos, é para que nós não sejamos julgados pelo Senhor. Gostaria de terminar lendo 1 João capítulo 2, verso 28, que diz o seguinte. 1 João capítulo 2, verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Existe uma outra versão, a Ara, que diz que não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Já parou para pensar nisso? E haverá irmãos que na vinda do Senhor Jesus serão confundidos ou envergonhados, embora não percam a sua salvação? Nós vamos nos encontrar com ele no tribunal. E se nós não quisermos ser envergonhados naquele dia, nós precisamos ter cuidado agora. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Se você quer ter confiança naquele dia, ande retamente agora. Aprenda a se conter. Como eu costumo dizer aqui de vez em quando, né? Aprenda a calar em outras línguas, mais do que a falar. Não perca de vista que, embora você seja cristão, justificado pela fé, certo da sua salvação, indo para o céu, ainda assim você está sujeito a este julgamento aqui, nessa vida, e também depois da sua morte. E lá nós seremos julgados, como diz o Senhor Jesus aqui, pelo mesmo padrão de julgamento que nós exercemos para julgar os outros. Você vai responder por suas atitudes. Você não perde a sua salvação, mas com certeza, não sei dizer em que aspecto, você vai perder alguma coisa. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que possamos nos examinar a nós mesmos. Possamos nos julgar a nós mesmos, antes de julgar e examinar os outros. Pai Celeste, Tua palavra foi pregada, Senhor Deus, exposta. Que ela possa ser poderosamente usada pelo Teu Espírito para sondar os nossos corações, para nos mostrar se estamos trilhando algum caminho mau e para nos corrigir, Senhor Deus, e nos fazer voltar a andar no caminho da justiça, Senhor. Dá-nos esse temor de, ao nos encontrar com o Senhor, nós não corremos de vergonha, Senhor Deus. Que nós não escondamos o nosso rosto com as mãos, Senhor, sabendo que negligenciamos, Pai, as Tuas advertências, Senhor. No final dessa mensagem, nós leremos que aquele que ouve estas palavras e as pratica é semelhante a um homem sensato. Senhor, que o Senhor nos ache assim, sensatos, Pai Santo. Que não haja neste recinto e entre aqueles que me escutam, Senhor Deus, remotamente, nenhuma pessoa, Senhor, que, tendo ouvido estas Tuas palavras, as negligencie, Senhor. Que elas possam, Senhor Deus, calar profundamente no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo e eterno de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.